Boa noite a todas. Que bom encontrar vocês aqui hoje de novo. Hoje o encontro não tem convidadas especiais, mas tem eu e a Cris. E a gente sempre espera essa terça-feira acontecer, porque a gente tem brincado bastante com essa palavra, mas para nós é um deleite estar aqui, né, no meio do caos que está tudo, e a gente está cansada, exausta, com um monte de trabalho e texto para escrever, mas a gente adora parar numa terça-feira para falar de literatura com vocês, e é muito bom. E hoje a gente vai começar com aquele formato que nós propomos, né? Vou começar com curiosidades, que não é necessariamente de curiosidades, né? Eu vou até colocar aqui para vocês. Acabou sendo também quase que sugestão, junto com as sugestões que a gente dá no final. Mas, enfim, eu e a Cris, a gente escolheu começar, então, com essas 7 biografias de mulheres transgressoras, né? Então, fica mais como indicação também, mas com na verdade, se inclinando para a autobiografia e não para a ficção, né? Que a gente estava sugerindo mais. Então, a gente tem aqui a primeira, Eu Sou Malala, de 2013. An Autobiography, 1974, da Angela Davis. Memórias de uma Moça Bem Comportada, de 1958, da Simone de Beauvoir. O quarto, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de 1969, da Maya Angelou. O quinto, Uma Autobiografia, da Rita Lee, de 2016. Neon Angel, A Memoir of a Runaway, de 2010, da Cherie Curry, daquela banda The Runaways, não sei se vocês conhecem. E a sétima biografia, autobiografia Só Garotos, de 2010, da Patti Smith. Então, essas são as indicações de autobiografias de mulheres transgressoras, tá? Tem algumas explicações e introduções dessas 7 indicações aqui, que a gente tirou lá do site da TAG, novamente. Então, aqui tem a fonte, vocês podem entrar lá para dar uma lidinha também sobre essas mulheres e ver qual autobiografia você vai começar a ler agora, tá? Então, a gente começa assim. Deixa eu permitir algumas pessoas aqui que estão entrando. Ai, meu Deus, agora tem um monte. E vou passar já a bola para a Cris, porque hoje ela começa, então, apresentando a autora que ela escolheu para essa noite, tá? Então, Cris, está com você. Tá bem. Bom, boa noite a quem eu não cumprimentei ainda. Vi que entrou uma galera aí agora. Que bom que tá todo mundo aqui. E vou reforçar isso que a Jordana falou, né? Apesar do nosso cansaço, do acúmulo de atividades, esse é um dia que é muito esperado e que, embora estejamos com olheiras e com a expressão cansada, tem sido uma alegria, né? E muito bom ver todos aqui reunidos também, todas reunidas. A escritora que eu vou apresentar hoje é uma escritora que há algum tempo eu queria dedicar meu tempo a ler a sua obra. E é uma escritora que eu tenho lido muito a respeito dela, mas não lido a obra em si. E aí, pensando aqui numa autora para apresentar para vocês hoje, eu pensei nela, que é a Conceição Evaristo, essa escritora que está sendo bastante lida, pesquisada, objeto de teses e dissertações, tem sido traduzida fora do país, em vários países, inclusive, e tem recebido prêmios. Ela participou da Flip, ela foi homenageada pelo Prêmio Jabuti, que são, né, 2 importantes eventos literários do país. E
eu não consegui ler nada da prosa dela, e como eu sou mais leitora da poesia, eu acabei selecionando aqui, fazendo um recorte, então, da produção lírica da Conceição Evaristo. Mas antes eu queria fazer uma introdução sobre ela, e depois eu mostro os poemas que eu escolhi, daí eu compartilho com vocês o texto também que eu coloquei. Dessa vez eu salvei em PDF, para que vocês possam acompanhar a leitura e visualizar o texto poético, que sempre é muito bom ver o texto, né? Eu vou começar essa apresentação e a apresentação da própria Conceição Evaristo com as suas palavras, que ela deu uma entrevista em novembro, se eu não me engano, de 2018, e ela diz o seguinte nessa entrevista: existe um imaginário brasileiro sobre o negro. Ele sabe dançar, sabe cantar, e no caso das mulheres, sabe cozinhar. Mas e as competências intelectuais e artísticas? E aí ela continua: quando se trata da literatura, talvez porque ela use o maior bem simbólico da nação, que é a língua, essa escrita negra não é acreditada. Então ela começa dizendo sobre esse imaginário brasileiro que foi construído, né, ao redor do negro e da negra, principalmente, como aquela que sabe dançar, cantar e cozinhar. E aí ela conta uma historinha, né, que aconteceu com ela, que ela disse que uma vez esbarrou com uma arquivista. Então é uma profissional que tem leitura, né, que tem uma formação intelectual, e essa arquivista reconheceu de uma fotografia ou de uma reportagem do jornal e perguntou o que ela escrevia. E a Conceição Evaristo disse que escrevia romances, né? Na época ela estava publicando romances. E a arquivista ficou assim, admirada, meio espantada, e disse assim: não, mas romancista negra tem que escrever livro de receitas. E a Conceição achou aquilo um cúmulo, né? E ela então entendeu a partir desse momento, não só a partir desse momento, né? Mas acho que foi um momento que reacendeu essa consciência nela, que escrever e publicar são atos de rebeldia, que nos colocam, palavras dela, em outro lugar, contrariando o imaginário que a sociedade brasileira tem sobre nós. Então, para ela, escrever é um ato político, publicar é um ato político, porque vai contra esse imaginário que a sociedade brasileira criou a respeito dos negros, né? E aí, nessa mesma entrevista, ela diz uma outra coisa, que é o seguinte: não leiam só minha biografia, leiam meus textos. Porque ela diz que antes de conhecer os textos literários que ela escreve, já fazem pré-julgamentos, já fazem uma pré-leitura, né? E ela diz, né, que, em geral, as pessoas consideram a literatura de autoria negra de militância. Ela é, sim, de militância, como a própria Conceição Evaristo vai dizer isso muitas vezes, né? Como ela própria mencionou antes, que escrever e publicar são atos políticos, são atos de militância também, de certa forma. Mas ela ressalta que é preciso partir das qualidades literárias e estéticas de um texto, né? Então, não é que a biografia não seja importante, pois a própria autora afirma que tudo o que escreve está marcado por sua condição de mulher negra na sociedade brasileira, sobre sua experiência como ser mulher negra. E ela define isso num termo que ela própria, se eu não me engano, inventou, né? Eu não sei se esse termo já existia, que é escrevivência. Então, o que ela faz é isso de escrevivência, que é a escrita como resultado das experiências da vida. Então, ela diz que a biografia é importante, no caso dela, por ser uma mulher que vem, né, de uma comunidade pobre, por ser negra e por ter todo esse imaginário brasileiro a respeito do negro, a biografia, sem dúvida, é importante, e ela escreve, então, tomando esse posicionamento da mulher negra dentro da sociedade brasileira.
E aí, eu vou relatar aqui, portanto, alguns fatos biográficos para a gente conhecer um pouquinho mais da Conceição Evaristo, e depois eu apresento os poemas. Bom, ela nasceu em Belo Horizonte, em 1946, e eu não sei vocês, mas eu acho que tem que se pesquisar o que acontece em Minas Gerais para dar tanto poeta, músico, romancista bom, né? O terra para dar gente talentosa. E ela, então, é mineira, nascida em 46. E sobre o seu nascimento, ela disse o seguinte: tem um texto na internet, se vocês colocarem Conceição Evaristo por Conceição Evaristo, é um pronunciamento que ela fez num evento literário, num encontro de escritores. E aí, nesse pronunciamento, ela relata um pouquinho sobre a biografia dela. E sobre o nascimento, ela diz que a mãe foi sozinha registrá-la, e ela não conheceu o pai biológico, e durante muito tempo, desde pequena, ela ficou impressionada com o registro da cor parda. Como seria essa tonalidade que me pertencia? Ela pergunta. Eu não atinava qual seria. Sabia sim, sempre soube que sou negra. E aí a mãe tem uma importância muito grande na vida da Conceição e de todas as irmãs e os irmãos também, porque a mãe percebeu logo desde cedo a importância da leitura e dos estudos literários, né? E ela, então, não quis matricular a Conceição e os outros filhos na escola do bairro, que era ali próxima da casa da Conceição, porque ela percebia que era uma escola que, infelizmente, era destinada aos pobres, e por isso faltava vários professores. Ela passava diante da escola e via brigas constantes no portão da escola. Então, ela não quis colocar os filhos nessa escola. E ela foi audaciosa, né, quase subversiva, matriculando os filhos numa escola de classe média, localizada num bairro também de classe média e classe alta. E aí, então, os filhos tiveram acesso a uma educação melhor, porque era uma escola bem conceituada em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Só que aí a Conceição relata que ela viveu, nesses primeiros anos da sua vida escolar, o que ela chama de um apartheid escolar. Porque ela disse que nessa escola tinha 2 andares. No segundo andar estudavam os ricos, e os ricos naquele tempo eram os brancos, e no porão da escola estudavam os pobres, que também naquele tempo a maioria dos pobres era negra, né? Então, ela até referencia essa lembrança desse apartheid escolar numa frase assim: porões de navio, porões de escola. Então, aqueles porões que os negros vieram da África já escravizados são os mesmos porões dessa escola em que ela estudou, né? Bom, mas depois quando ela tinha muito destaque na escola, e aí a partir do 4º ano ela pôde subir para o segundo andar e estudar no meio, então, dos brancos e ricos. E ela ganhou, inclusive, vários prêmios da escola, porque prêmios de redação, enfim, né, ela tinha destaque nessa escola. Aos 8 anos de idade, ela já começa a trabalhar, ajudando a mãe com trabalhos domésticos. A mãe ela era lavadeira, ela levava as crianças para a escola, fazia tarefas domésticas, né, na casa de algumas pessoas, enfim. Então, desde os 8 anos, ela começa essa tarefa mais doméstica, né, para poder ajudar em casa, e ela permanece nisso até se tornar depois professora. E ela conclui, então, o curso de magistério ainda no Rio de Janeiro, e depois ela se muda, em Belo Horizonte, desculpa, e depois ela se muda para o Rio de Janeiro para ter mais condições, né, de trabalho. E aí, em 1973, ela começa a lecionar no Rio de Janeiro, e começa a fazer letras na Universidade Federal também do Rio de Janeiro.
E sobre o racismo na universidade, nessa entrevista que eu citei no início, ela diz que percebia que o tratamento era diferenciado dos professores, mas naquele espaço acadêmico mais formal, mais polido, né, mais educado, ela disse que as palavras não eram ditas, mas ela sentia apenas o olhar das pessoas brancas. Bom, e aí no Rio ela começa a participar ativamente de reuniões e atividades ligadas aos movimentos negros, e ela conta que em 1988, por ocasião do centenário da abolição da escravatura, aconteceu uma grande manifestação nas ruas cariocas, e ela conta, né, que tinha uma multidão de gente nas ruas, mas a polícia dos dois lados meio que cercando essa passeata. E durante a caminhada, num determinado momento, os participantes começaram a gritar que policial negro também é discriminado. Bom, e aí, como eu disse, ela tem uma obra traduzida para vários países, e como ela tem já essa publicação, né, e alguma premiação, ela candidata-se para a Academia Brasileira de Letras, que eu falei no último encontro, e ela não teve a candidatura aceita porque ela não fez aqueles conchavos necessários para ser aceita, né? O que ficou evidente que a entrada para a academia vai muito além do prestígio literário, da importância artística, literária, mas tem a ver com questões mais políticas, né? Então ela disse que não fez aquele jogo de cena, aquele contato anterior, né? Puxou o saco de alguns membros ali da academia para poder ganhar votos deles, não ofereceu jantares caros, não deu presentes, nada disso. Então, a candidatura dela não foi aceita. Né? E aí, sobre isso, ela diz, né, que a Academia Brasileira de Letras, na verdade, tem o perfil da sociedade brasileira, uma sociedade que provoca suas exclusões. Bom, e aí, falando sobre a literatura, hoje a Conceição Evaristo dá aulas na Universidade Federal de Minas Gerais como professora visitante, né? Ela tem participado de vários eventos, conferências, enfim, e tem publicado também vários textos. Ela estreou com publicações de contos e poemas numa série chamada Cadernos Negros, que foi fundada por um grupo chamado Quilombo Hoje, que é um grupo coletivo de escritores que tinha como objetivo divulgar e publicar a produção de autoria negra, né? Então, ela começou a publicar nesses cadernos negros, em 1990, e em livro, ela só publica o primeiro romance em 2003. E depois ela continua, então, a publicar. O último é de 2016, o último livro publicado, se eu não me engano. E eu vou falar aqui de um livro que foi publicado em 2008, que é uma coletânea de poemas chamada, né, Poemas de Recordação e Outros Movimentos, que tem uma série aí de poemas também dela na internet, que são desses livros. Bom, e aí sobre esses poemas tem 3 temáticas que vêm mais enfatizadas: a memória, a feminilidade e a resistência negra. São temas que vêm carregados de que uma pesquisadora chamou, e eu achei lindo esse termo, de arqueologia afetiva, porque ela reconstrói, ela escava memórias que não são apenas memórias individuais, mas são memórias coletivas, memórias do povo africano, do povo que foi escravizado, enfim, do momento da pós-escravidão também. Então, ela reflete nesses textos líricos não só uma consciência individual, mas uma consciência também coletiva. E aí, para compartilhar com vocês, eu escolhi, então, 2 poemas a princípio, e eu vou compartilhar aqui, para que vocês possam acompanhar a leitura. Tá bom de ver? Querem que aumente um pouquinho?
Assim tá bom. Então tá, obrigada, Aline. O primeiro poema chama-se Vozes de Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora, na voz de minha filha, se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Então, esse é o primeiro poema aqui que eu escolhi, que Cris, é um eu estou poema... quase em lágrimas. Nossa, é lindíssimo, assim, os poemas. Foi difícil escolher um, mas eu escolhi este porque ele traz em si uma certa genealogia feminina que conta a memória, né, não só da Conceição Evaristo, mas do povo negro, né? Então, eu vou só comentar rapidamente alguns aspectos do poema, vou retomar ali as primeiras estrofes. Ela, através dessas 6 estrofes, são diversas vozes femininas que são apresentadas, de mulheres que ao longo do tempo foram silenciadas, não só por serem negras, mas também por serem mulheres. Então aqui tem uma condição racial e uma condição patriarcal presente, e elas foram silenciadas ao longo do tempo. Isso fica evidenciado nisso da bisavó, a avó, a mãe e a filha. E ela procura fazer nesse poema aquilo que o Walter Benjamin, ao estudar a questão da memória, diz que é preciso criar uma memória do futuro, que é uma coisa meio paradoxal, né? Mas ele quer dizer assim que se precisa criar o avesso da história, contar aquilo que a história oficial escondeu ou contou pela metade, recuperar o que foi esquecido para construir verdadeiramente o real. Por isso que é uma memória do futuro, que é preciso recuperar o passado para criar verdadeiramente, plenamente o hoje, o real. E aí, na primeira estrofe, a Conceição cita a bisavó, que vem representando a diáspora sofrida pelo povo africano, que foi arrancado de seu país e foi levado para os porões do navio, né? E aqui ela menciona os ecos de lamentos dessa infância perdida da bisavó, que foi, então, essa primeira mulher escravizada e que provavelmente levada para outro país. Aí, na segunda estrofe, a voz que ecoa é a da avó, que já num contexto de escravidão, e da escravidão dos brancos, donos de tudo, e o que se percebe aqui é a obediência. Então, a estrofe é curta, ela é quase dura, porque o que está invocando aqui é o silêncio, é a passividade. Na terceira, que é a voz da mãe, e a mãe é uma figura bastante presente na poesia da Conceição Evaristo, ela não foi importante só na poesia, mas também na vida, né, da própria Conceição. A mãe já é uma memória social pós-escravidão, mas ela guarda o que uma pesquisadora chama de 2 rebaixamentos, que ela tem um espaço destinado do fundo das cozinhas alheias, quer dizer, ela está no fundo das cozinhas e ainda de uma cozinha alheia. Então, ela está duplamente rebaixada ou afastada de um convívio social com os brancos. E a mãe caminha rumo à favela, que parece indicar pouca mudança social, e talvez
transformação, né, das novas senzalas em favelas. E depois, a voz do próprio eu lírico, que é a minha voz, né, então uma voz mais do presente, mas a gente percebe que também não mudou muita coisa, porque as rimas são de sangue e de fome. E a voz da filha, que parece remeter a um futuro, e isso também é muito presente na poesia da Conceição, essa ideia de recuperar o passado e projetar uma esperança para o futuro. E a voz da filha é a voz da esperança, que irá, então, recolher, resgatar todas as vozes que foram engasgadas, silenciadas, ou que foram pronunciadas baixinho, né, e vai transformá-las nesse termo que ela usa aqui no final, vida, liberdade. Então, a filha é que vai ser o futuro, né, que vai conseguir recuperar toda essa memória que as outras mulheres deixaram e transformar isso em vida, liberdade. Bom, e aí o eco das vozes, esse eco aí significa a própria resistência ao longo do tempo, todas elas tiveram, né, essa presença ao longo do tempo, cada uma falando ou dizendo a sua maneira, embora nem sempre ouvida, mas o eco indica um pouco a resistência, a sobrevivência e até mesmo a força de um espaço que foi duramente, longamente conquistado. E aí o outro poema, que é esse aqui, chamado Para a Menina, ele traz uma dedicatória para todas as meninas e meninos de cabelos trançados ou sem tranças. Desmancho as tranças da menina e os meus dedos tremem, medos nos caminhos repartidos de seus cabelos. Lavo o corpo da menina e as minhas mãos tropeçam dores nas marcas lembranças de um chicote traiçoeiro. Visto a menina e aos meus olhos a cor de sua pele insiste e se confunde com o sangue que escorre do corpo solo de um povo. Sonho os dias da menina e a vida surge grata, descruzando as tranças, e a veste surge farta, justa e definida, e o sangue se estanca, passeando tranquilo na veia de novos caminhos. Esperança. Eu acho que esse poema também traz uma temática bem parecida com o anterior, que é essa ideia, né, de um passado e um presente e um futuro esperançoso. E é muito interessante ler vários poemas da Conceição Evaristo, porque é um poema que dá um otimismo. Nós estávamos falando no início da nossa situação atual, né, o contexto que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que tem sido bem desesperançoso e pessimista. Então, acho que ler Conceição Evaristo, é quase um ato aí de resistência e de esperança mesmo, né? Porque ela tem um otimismo muito evidente nos seus poemas. E através desse poema aqui, ela usa a imagem do corpo da menina para recuperar todos os traumas da escravidão, os medos dos caminhos, do chicote traiçoeiro. Então, ela fala desse passado, promove um reavivamento da memória, mas na última estrofe, novamente, a gente tem os novos caminhos, né? A veste farta, justa e definida, a gente tem o sonho dos dias de menina, e então ela deixa em aberto essa esperança, uma projeção para dias melhores. E o poema tem uma dedicatória, que é para todas as meninas e meninos de cabelos trançados ou sem trança. E aí fica evidente que a luta é de todos, né? A luta não são apenas os negros que têm que lutar pelos seus direitos, e isso ficou muito, acho que, evidente nesses movimentos que aconteceram recentemente nos Estados Unidos, que em várias passeatas, protestos, os brancos também estavam lá lutando junto, porque a luta é de todos, né? E ela deixa evidenciado isso nesse poema através dessa dedicatória. Então, os cabelos trançados e aqueles que não têm tranças
também deve lutar por uma igualdade, por mais justiça. E aí, o último que eu vou ler, eu só vou ler, não vou fazer nenhum comentário, daí eu já passo a palavra aqui para a Jordana, que é um poema que também sintetiza muito a questão metapoética da poesia da Conceição Evaristo, que ela tem vários poemas que falam sobre a força da palavra, a força de escrever, e aquilo que eu mencionei no início, né, que ela diz, na verdade, que escrever e publicar são atos políticos. Então, são atos de rebeldia. E escrever, portanto, é um modo de resistência. E ela expõe isso em vários poemas, atribuindo esse caráter político aos seus versos, esse caráter mesmo de consciência, de resistência, através da palavra poética. E o que eu selecionei chama-se Da Calma e do Silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me force. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Bom, eram esses os poemas que eu queria compartilhar aqui. Eu achei assim, muito difícil escolher 3, e eu fiquei assim meio triste porque eu devia ter lido Conceição Evaristo há muito tempo, e tenho certeza que eu vou ler daqui em diante muitas e muitas vezes, porque eu fiquei apaixonada, para usar uma palavra aqui que acho que expressa bem essa minha relação afetiva com os versos dela. Achei uma poeta extraordinária, e com certeza ela vai fazer parte das minhas leituras poéticas, e espero que vocês, né, sintam-se com vontade de ler um pouquinho mais sobre essa importante escritora negra brasileira, que merece muito ser lida, e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu não consegui ler, queria ter lido algum conto dela para falar um pouquinho a respeito do conto, dar algumas dicas, mas não consegui. Mas, de repente, se alguém aí do grupo tiver lido, né, ou romance, se quiser compartilhar a sua leitura, é bem-vindo o compartilhamento. Ou se já leu outros poemas também, enfim. Então, deixo em aberto aí para comentários, e espero que vocês tenham gostado, e leiam Conceição Evaristo, que ela é sensacional, maravilhosa. Muito legal, Cris. Eu também tenho ouvido falar muito dela. Eu até tô com um livro aqui dela, ó, que é Poncia Vivêncio. Foi o primeiro romance que ela publicou. Então, eu ganhei de presente de uma amiga. E ela me contou uma história muito bacana, assim, porque ela fez uma compra uma vez de um livro, e parece que esse livro não chegou. E ela escreveu, eu acho. E eu não sei se a compra foi direto com a Conceição Evaristo, não sei se ela chegava a vender dessa forma, mas pelo que eu me lembro da história, era mais ou menos assim. Ela escreveu falando que não tinha chego e tal. E aí a própria Conceição Evaristo respondeu para ela, pedindo perdão pelo acontecido, que ela estava enviando a coleção toda autografada para ela, numa tentativa de pedir desculpas, porque isso, né, não poderia ter acontecido, enfim, muito querida, sabe? Ela falou, daí essa minha amiga falou, nossa, eu nem acredito que eu recebi o e-mail dela, e eu ainda recebi uma caixa com toda a coleção dela e autografada. Então, ela além de ser uma escritora e tanto, ela é uma pessoa linda também, né? Sim.
E aí eu recebi esse livro de presente e foi um super presente também, eu amei. Mas eu também tô querendo ler mais ela, não leio tanto também, sabe? É aquele pecado que eu tenho, que não está mais escondido, eu já revelei para ser perdoado. E eu preciso muito ler mais autoras brasileiras, assim, né? Porque acho que porque eu trabalho com literatura estrangeira, eu acabo lendo mais, assim, né? E aí a gente às vezes não tem tempo de ler outras coisas. Mas, nossa, eu não sei, eu não tenho ideia do tanto que eu tô perdendo de não ter lido essas brasileiras maravilhosas, assim, sabe? E aí, agora, ainda com Elas por Elas, eu tô ficando mais louca da cabeça, porque eu quero muito, muito, muito ler muita coisa. Eu acho que eu vou. Não, eu me surpreendi com o número de publicações que ela tem. Até a Aline colocou um comentário aí que só tinha ouvido falar de Olhos d'Água, né? Uhum. Não sabia que ela escrevia poemas. E ela tem poemas maravilhosos, né? Que foram publicados não em livros, mas nesses cadernos negros, que é uma espécie de uma revista, né? E até ela conta que foi muito importante começar a publicação por aí, entre os meus, como ela diz, porque ela não foi alvo ela não teve dificuldades de publicar ali nesse meio, enfim, e ela teve uma boa recepção, que a encorajou a continuar publicando, né? Agora, quanto à publicação dela, eu não sei como é que foi no início, eu sei que agora ela é publicada por uma editora. Inclusive, a mesma editora que faz a publicação da Clarice Lispector na França está publicando a Conceição Evaristo na França. Uau. E o que demonstra, portanto, essa importância dela. Ela até no momento se ressente um pouquinho, dizendo que ela é mais conhecida e lida nos Estados Unidos, na França, em outro país, não me lembro agora, do que no Brasil. E é uma pena, né? Porque, como você disse, a gente tem poetas maravilhosas. Eu sou mais leitora da literatura brasileira, inclusive de poetas, e tem uma safra agora de poetisas sensacional, sabe? Tem uma que se chama, que mineira também, né? É Ana Maria Martins, se eu não me engano. Tem duas mineiras, é que eu sou péssima para lembrar nomes. Ai, gente, queria ter nascido em Minas. Nossa, mas eu também, porque o povo talentoso, né? E tem várias ali que vêm de Minas, mas tem outras também, né, que são muito importantes. Agora, negra, eu me lembro que, além da Conceição Evaristo, tem a. Até tinha anotado o nome dela aqui para falar. Lembrei agora, Cris, de uma coisa, porque às vezes eu fico pensando o que é que tem na Irlanda, né? De tantos autores sensacionais que nasceram na Irlanda também. E daí depois eu penso, nossa, Minas Gerais é a nossa Irlanda, porque só sai gente maravilhosa de Minas. Né? E em todos os setores, só dá gente boa lá. Enfim, acho que é o pão de queijo. Pode ser. Mas tinha um nome aqui de umas outras autoras negras, mas são poucas, né? Tem bastante mulheres sendo publicada e lida, mas autoras negras, além da Conceição, de destaque um pouco mais nacional, de não que as outras não sejam importância, mas que estão sendo publicadas e tem um certo debate acadêmico, são 3 ou 4 apenas. Então é muito pouca, né? Muita pouca representatividade, e isso não tem a ver com a questão literária ou artística, infelizmente. Isso tem a ver com questão racial, né? E a Conceição, ela fala muito disso. Tanto ela fala em entrevistas que ela foi... Ai, como é que é? Nossa, ela tem, assim, umas anedotas chocantes, porque ela disse que numa ocasião ela fez uma viagem para um evento literário, não sei se foi em Nova York ou Londres, agora não me lembro, e entre os escritores estava a Marina Colasanti, o João Baldo Ribeiro, já faz algum tempo, né, porque ele faleceu, e tinha outros escritores.
E a Nélida Pinhon era convidada, mas não foi. E ela disse que foi um evento, que no hotel, assim, ela falou, todo mundo ficou no mesmo hotel, no quarto da mesma maneira, quer dizer, com o mesmo aconchego, né? Enfim, mas quando retornaram ao Brasil, só se falou da Marina Colasanti e do João Ubaldo Ribeiro. E ela e um outro autor negro, que acho que é o Geni Guimarães, se não me engano, não teve uma palavra, como se eles não tivessem representado o Brasil nesse evento, só a Marina Colasanti e o João Ubaldo Ribeiro. Então, ela acabou escancarando um pouco, até por esse episódio da Academia Brasileira de Letras, essa questão que não é só literária, mas é racial também. E ela foi proibida de participar de alguma coisa que eu esqueci agora, enfim, mas por ela ter falado isso, por ela ter apontado essas coisas extraliterárias, né? Então, ela é em alguns lugares, ela é uma pessoa não grata por conta de falar essas verdades e escancarar o que tem acontecido, né? Como se ela não silenciasse mais, né? Ela faz com que a voz dela ecoe mesmo. Sim. E agora a gente vai ter que ouvir. E se doer, doeu. Ela até fala sobre a consciência negra, algo muito interessante, que ela diz assim, que a grande importância desse dia, quer dizer, tem várias coisas que ela ressalta, mas ela diz que uma coisa bastante importante é que até aquele que é racista é obrigado a pensar nesse dia. Então, ela é uma pessoa que eu acho que, como você falou, a gente tem que ouvir, tem que ler. Eu acho que e ela aponta, né? Ela põe o dedo na ferida de coisas que a gente não diz muitas vezes, ou que a universidade, enfim, ou o próprio meio literário não diz claramente, né? E o primeiro poema que você trouxe hoje, a hora que a gente começou a ler, meus olhos começaram a encher de lágrimas, assim, sabe? Porque é colocar o dedo na ferida mesmo, né? De coisas que quem é branco e nunca soube o que é, né? Ter essa linhagem, né? Ou alguma coisa assim, nunca parou para pensar na cor da pele como algo que privou tantas e tantas pessoas de tantas coisas, né? Eu lembro que uma vez a gente estava conversando, eu e uns amigos, e eu às vezes penso nisso e me sinto muito mal, e eu tenho vergonha às vezes de ser branca, sabe? Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque a minha branquitude, historicamente, fez muita coisa, né? Então, isso é muito louco, assim. E eu fico bem tocada mesmo. Toda vez eu me emociono, assim, sabe? E fico Eu falo pensando o quanto isso assim, ainda ecoa no nosso sim, meio. eu também sinto a mesma coisa, até quando eu fui ler esses poemas, eu leio outros que têm outros bem contundentes, assim, sobre a escravidão, sobre a violência que as mulheres sofreram. Eu fiquei muito emocionada, mas a gente, né, branca, enfim, que não cresceu com esse olhar, como ela diz, né, eu nunca ouvi palavras racistas na universidade, ela conta, mas eu via os olhares. Então, a gente não cresceu com isso, não viveu isso, apesar de ter vivenciado outros preconceitos, né? Por exemplo, eu me lembro que eu morava no sítio, tinha um preconceito, né? Porque era, como me chamavam na escola, jacu do sítio, entendeu? Então, tem vários preconceitos, mas não tem esse preconceito que está inscrito em você, né? Porque o preconceito de você sair do sítio, ou eu era extremamente magra, então tinha vários apelidos, quer dizer, tem o preconceito ali também embutido nessas questões, né? Até do bullying, enfim. Mas isso você transpõe, você consegue vencer. Agora, a cor da pele é sua, né? Tá com você. E ela E o carrega Pony história. Babo, não sei se você leu uns relatos que ele expõe, que é um grande estudioso dos estudos culturais, né? Ele relata muito esse preconceito que é da cor da pele, né? Que ele, como negro, sofre. E ele relata que quando eu chorei a primeira vez, o Thomas Bonite deu para a gente ler esse relato na aula,
é impossível não chorar, porque ele relata como o olhar de uma criança o via. E ele sentiu que a criança o via como um monstro. Nossa. Então, ele relata isso, sabe, de uma maneira muito emocionante. E mesmo a gente, né, nunca ter vivenciado isso ou sofrido isso, percebe ali, né, toda a tristeza, todo o preconceito, todo o racismo que existe. Então, eu também me sinto, às vezes, meio culpada dessa branquitude, enfim, e de algo que a gente não concorda, né, e não aceita, mas infelizmente. O exercício que eu tenho feito, assim, Cris, é ouvir hoje, principalmente as mulheres negras, e ouvir o que elas têm para dizer sobre essas coisas, assim. E quando elas se referem a nós, né, que não, a gente não compartilha da mesma cor da pele, então a gente não sabe qual é a carga disso tudo, mas o que essas mulheres negras têm falado, que eu tenho me importado de ouvi-las, assim, é da gente ter a consciência do que tudo isso representa, né, e falar sobre isso, e, além de tudo, ajudar a abrir espaços para que elas ocupem esses espaços para elas falarem, né? Então, esse é o exercício que eu tenho feito, de ouvi-las e saber o que eu posso fazer no meu local de fala, assim, né? E o nosso papel também, né, de levar esses textos para os nossos alunos. Uhum. E saber que os nossos alunos, futuros professores, podem levar para os alunos deles, Profs. a voz que vai ecoando, ecoando, ecoando. Fala, Prof, sabe que eu lembrei com tudo isso, professora Jordana, daquela vez que a gente assistiu aquela palestra que teve na universidade, que foi muito legal, que eles trouxeram a questão, assim, mostrar um pouco da cultura negra, tudo mais, que foi muito emocionante, que a gente chorou muito, foi muito bonito. Nossa! E também sobre a Conceição Evaristo, o Dário uma vez nos apresentou ela em sala, e ele levou a obra dela, que a Aline falou, Os Olhos d'Água, e, nossa, me tocou muito o jeito dele explicar, e eu fui ler. É muito lindo, eu espero que todos leiam. Eu também, como a professora Jordana disse, tenho que ler muito mais ela, porque, nossa, é maravilhoso. E ele também falou da Maria Carolina de Jesus. E foi muito bonito, porque eu lembro que ele falou sobre o Diário dos Desejos, eu não me engano, mas eu vou buscar essa semana ainda para ler. E ele falou que ela escrevia assim, que quando ela sentia fome, ela, em vez de xingar ou ficar nervosa, ela ia escrever. E ela falava que as pessoas pensam na morte como solução. Ela pensava de uma outra forma, e isso que fez ela escrever tudo assim. Nossa, foi muito bonito. Eu lembro muito disso nitidamente, que me tocou muito. E eu quero muito ler ele também. Agora, a partir disso, eu até lembrei. Uhum. Sim, Legal. e interessante isso que você falou da Carolina Maria de Jesus, que começou escrevendo diários, né? A mãe da Conceição Evaristo leu os diários da Carolina de Jesus e começou, inspirada nesses diários, ela começou a escrever também diários que a Conceição ainda tem guardado com ela. Nossa. Então, ela diz que a mãe escreveu esses diários, enfim, também. Que deve ser lindíssimo, né? Nossa, deve ser. Que legal. Vamos ver. Ó, a Aline começou a ler esse diário essa semana. Qual diário, Aline? O da Carolina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, né? Ah, tá. Porque o da Conceição Evaristo, o da mãe dela, não foi publicado. Quarto de despejo. Quarto de despejo. Então, e eu sigo algumas. Eu sou a tia do Facebook, né? Vocês sabem. Então, às vezes eu fico acompanhando lá alguns grupos. E aí tinha um grupo de literatura que eu faço parte e tal. E uma pessoa falando super mal de quarto de despejo, sabe? E aí eu fiquei, gente, o que essa pessoa tá maluca aqui falando essas coisas? Gente, ela. Pra variar, né? Tinha que ser uma branca. E daí falando sobre que é superestimado, que é só porque a negritude está em alta, alguma coisa assim, sabe? Uns absurdos. Eu fiquei embasbacada assim com as coisas.
para vocês terem noção de como isso não só respinga, meleca ainda a nossa sociedade, né? Esse racismo, né, estrutural. Enfim. Obrigada, Cris, por ter trazido Conceição Evaristo hoje. Acho que foi muito importante. Eu posso fazer uma recomendação? Pode. Tem uma compositora de Minas Gerais chamada Bia Ferreira. E ela tem uma música chamada Cota Não é Esmola, que eu vou jogar o link aqui na eu descrição. conheço, é linda. E ela fala exatamente sobre vozes que ecoam, e o primeiro poema me lembrou bastante. Então, só quero trazer aqui uma voz negra para a gente poder escutar. Legal. Nossa, boa lembrança, Melissa. Ela é maravilhosa mesmo, Melissa. Que legal. Bom, gente, posso começar, então, a minha autora? Então, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Não, acho que eu ia falar que pode começar. Tá bom. Bom, primeiro eu quero compartilhar com vocês algo pessoal, acadêmico meu, porque desde a graduação eu comecei a me interessar por autoras latino-americanas, né? E como eu sempre, né, até antes de entrar na faculdade, já tinha uma ligação estreita com a língua inglesa, né? Porque eu estudei inglês desde pequena, eu gostava muito do idioma, eu já dava aula de inglês, de reforço de inglês, assim, para os alunos mais novos da escola que eu estudava e tal. E eu fiquei meio dividida lá na graduação, porque eu achava que eu ia para linguística aplicada ou para alguma coisa relacionada à língua inglesa, só que a literatura me pegou de jeito, assim, né, na graduação, e aí eu ficava assim, aí agora eu vou ir para a literatura, vou ficar na linguística, o que eu vou fazer? Eu não quero largar o inglês, porque eu acho que é uma grande sacada o inglês, né, para minha carreira, também porque faltava muito profissional, enfim. E aí eu acabei casando as duas coisas. Então eu queria ainda ter esse vínculo com a língua inglesa, só que eu queria muito literatura. Então a minha orientadora na época, ela me deu uma solução, assim, ela falou: Jordana, você que está inclinada aí para essas autoras latino-americanas, contemporâneas, pós-colonialistas, eu já sei o que você pode fazer. Você pode pesquisar aquelas que publicam em inglês, e não é um inglês da Inglaterra ou inglês estadunidense, dito puro, digamos assim, mas um inglês que ele é híbrido, ele já está carregado de aspectos culturais daquelas pessoas que tomaram essa língua para si e devolveram algo com uma carga cultural muito mais rica do que só daquela hegemonia do inglês estadunidense e da Inglaterra, né? E eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer, é isso. E aí, desde a graduação, eu comecei a pesquisar essas autoras, né? Então, na graduação, teve uma autora que eu mergulhei, que foi a Pauline Melville. Ela é da ex-Guiana Inglesa, e eu acho que eu já até tinha falado dela aqui, eu mencionei ela. A obra dela que eu pesquisei e escrevi sobre é a história do ventríloco, que o narrador é uma Macunaíma. Então, eu acho que eu já tinha falado dessa obra, tinha mencionado, e é uma obra maravilhosa, né? Enfim, daí eu comecei com essa autora. E aí, depois, no mestrado, eu fui pesquisar a Cristina Garcia, que é uma cubana, né, que também escreve em inglês, mas a sua obra está carregada e é híbrida porque ela mistura a língua inglesa com a língua espanhola e até com o japonês. Aparece até uma parte do livro em japonês, do romance que eu tinha eleito para pesquisar, né? E aí, agora, no doutorado, eu continuo querendo pesquisar essas mulheres latino-americanas que publicam em inglês,
mas é desse inglês híbrido que eu tô falando, né? E aí a gente teve uma sacada, assim, eu e minha orientadora de agora, de problematizar e começar a procurar algumas autoras que estão em evidência no mercado editorial. E aí eu conheci a Sandra Cisneros, que é essa que eu vou falar dela hoje. Eu vou falar um pouquinho dela. Mas assim, já faço um adiantamento para vocês que eu não vou ser tão maravilhosa quanto a Cris, assim. Então eu trouxe aspectos bem curtinhos da vida dela, porque eu ainda não a conheço muito. Eu comecei a ler ela faz pouquíssimo tempo mesmo. Porque a minha orientadora ela traduz essa autora, que é a Sandra Cisneros. E aí eu comecei a ler os poemas dela, que a minha orientadora traduz. Então hoje eu vou até compartilhar com vocês uma espécie de blog que ela tem, que ela coloca lá as traduções desses poemas, né? Só que ela tem romances também. A Sandra Cisneros tem romances. Então, ela é uma escritora, ela é ativista cultural, ela nasceu em Chicago em 1954, mas ela é filha de uma ticana-americana e de um mexicano mesmo. Então, eles tiveram ela só nos Estados Unidos, mas eles não são de lá, né? Então, eles são imigrantes e tal. E ela ganhou fama internacionalmente com um romance que ela publicou em 1984, que é The House on Mango Street, e que saiu esse ano aqui no Brasil, a tradução. Então, quem quiser ler esse romance dela, saiu agora em 2020. A tradução, deixa eu ver aqui como que ficou. Se eu não, eu estou com a Amazon aqui aberta. A Casa na Rua Mango, da Sandra Cisneros, pela editora dublinense. E, enfim, esse romance, ele conta a história de uma garota que se chama Esperança, e ela vive num bairro latino de Chicago, e ela não quer ser parte dessa vizinhança, e ela também não quer corresponder às nulas expectativas assim que o mundo tem para ela. Então, esse livro, ele é o clássico dela, ele virou meio que obrigatório em muitas escolas e universidades americanas, e conta, então, a história dessa menina que descobre o poder de inventar um futuro para si. Ainda não li, eu quero muito ler. Enfim, esse é um dos pontos do que ela produz. E ela também começa a ficar reconhecida na sequência pelas obras que ela vai publicando, né? Que abrangem os gêneros de ensaio, poesia, romance e conto. Então, ela publica todos esses gêneros. Eu estou muito curiosa para ler todos. E ela é considerada hoje uma dos maiores nomes da literatura chicana nos Estados Unidos, né? Então, em 2019, ela recebeu um prêmio chamado, que é bem prestigiado, que se chama PEN Nabokov Award for Achievement in International Literature. Então, na verdade, ela ganhou vários prêmios já, eu estava pesquisando ela. Então, ela recebeu uma medalha nacional das artes pelo presidente Obama, em 2016, ela recebeu. E daí ela recebeu várias bolsas, né? E ela também ela fomentou a carreira de muitos escritores aspirantes e emergentes, né? Por meio de duas organizações sem fins lucrativos que ela fundou, que é a Fundação Macondo, que comemorou seu 25º aniversário em 2020, e a Fundação Alfredo Cisneros Del Moral, que funcionou por 15 anos. Então, ela que fundou essas duas organizações. E ela também é organizadora do Los MacArturos, que são bolsistas latinos, né, do MacArthur,
e eles são ativistas comunitários. E ela, assim como a Cristina Garcia, que foi a autora que eu pesquisei no mestrado, elas passaram pela Texas University, tem os trabalhos lá, e elas também atuam na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Então, elas têm isso em comum também. Então, eu estou muito interessada nessa autora e eu resolvi compartilhar com vocês. Eu até preparei os slides, tinha esquecido, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aqui. Tá aqui, ó. E ela gosta de cachorrinhos, então eu adorei essa foto dela aqui. E, até coloquei, né? Quem é Sandra Cisneros? A Sandra Cisneros é poetisa, contista, romancista, ensaísta, performer e artista cujo trabalho explora a vida da classe trabalhadora. E ela tem dupla cidadania, né? Dos Estados Unidos e do México, e ganha vida com a sua escrita. Atualmente ela mora em San Miguel de Allende. E aí eu vou abrir com vocês esses dois sites aqui. Um é o site dela mesmo, e outro é o site onde estão os poemas que eu quero ler com vocês hoje. E aí são poemas fortíssimos, assim, que eu gostei muito. E eu nem vou fazer tantos comentários como a Cris fez nos dela, só vou deixar vocês impactados, assim como eu fiquei. E aí a gente pode comentar depois, se vocês quiserem, tá? Então vamos começar aqui pelos sites. Então, esse aqui é o site dela. Olha que linda. Essa é a Sandra Cisneros. Então, aqui tem várias coisas que vocês podem olhar depois sobre ela. E eu gostei muito dessa quote aqui, que ela diz o seguinte: We do this because the world we live in is a house on fire and the people we love are burning. Achei super strong, assim, super forte, né? Para fazer uma tradução meio mal feita, porque eu não sou boa em traduzir, mas diz mais ou menos assim: nós fazemos isso porque o mundo no qual a gente vive é uma casa que pegando fogo e as pessoas que nós amamos estão queimando. Algo mais nesse sentido. E o site dela achei bem legal. Acho que vocês podem entrar aqui e ver. Foi daqui que eu tirei a foto com os cachorrinhos. Ó, aqui tem todos esses cachorrinhos que aparecem nas fotos são dela. Achei bem legal que ela colocou as fotos com os cachorros. Que são os filhinhos com quem ela vive hoje. São com os filhinhos doguinhos. E o site, deixa eu aceitar aqui que alguém está querendo entrar. Aqui. E esse é o site que eu falei para vocês, que é uma espécie de blog dos poemas da Sandra Cisneros, traduzidos pela Miriam Adelman, que é a minha orientadora. E foi publicado em 4 de agosto de 2019, tá? E aí eu separei, na verdade, 4 poemas. E aí, gente, eu vou até compartilhar com vocês que tem 2 vulcões que ela fala aqui num dos poemas, que eu estava treinando como que pronuncia, porque eles são muito difíceis. Olha só, aqui eu vou deixar em amarelinho para vocês verem. E aí eu até coloquei aqui a pronúncia para ver se eu vou conseguir. Popocatépetl. E tem um outro. Staxiwatl. Vou tentar, tá? Na hora de ler. Mas se eu errar, vocês já me perdoem. Já mostrei como que é difícil. E aí, bom, eu vou ler os poemas com vocês. Então, primeiro, eu gostei muito dessa foto aqui também. Acho que tem vários símbolos da cultura mexicana. E o primeiro poema é Você faz brotar o mexicano em mim. Você faz brotar o mexicano em mim, o espiral escuro que se agacha, uivo desde o centro do coração, a bilis amarga, as lágrimas tequila desde o sábado todo até o domingo da semana que vem. Por você, me livraria de todos os outros amores, entregaria minha casa de uma mulher só.
Te permitiria vinho tinto na cama, sem antes tirar os lençóis de seda. Talvez, para você. Você faz brotar a Dolores del Rio em mim, a tempestade mexicana em mim, as navalhas afiadas, o resplendor e a paixão em mim, o cri, Caim e baile com o diabo, pata de gala em mim, a lantejola cintilante em mim, a águia e a serpente em mim, as trompetas mariachi do meu sangue, o amor de guerra asteca em mim, a obsidiana feroz da minha língua, o jeito de berrichuda, de bem cabrona em mim, minha curiosidade de Pandora, a morte e destruição pré-colombianas em mim, o desastre da Mata Atlântica, a ameaça nuclear em mim, meu medo dos fascistas. Você faz brotar isso, sim. Faz sim. Você faz brotar o colonizador em mim, o holocausto do desejo em mim, o terremoto da Cidade do México, ano 1985 em mim, os vulcões, não vou conseguir falar em mim, a maré de recessão em mim, o Agustin Lara romântico perdido em mim, os taquitos de barbacoa no domingo em mim, o cubra os espelhos com lençóis em mim, doce alma gêmea, meu outro malvado, sou a lembrança que dá voltas à tua cama pela noite, que te puxa até que te afines como a lua puxa o oceano, arrogante como o destino manifesto, te declaro todo meu. Quero te chacoalhar e partir em dois. Quero te manchar e criar caso. Quero tirar minhas facas de cozinha, as embotadas e as afiadas, e brandi-las no ar em sinal de cruz. Me sacas lo mexicano em mim. Queira ou não, meu querido. Você faz brotar o Lednail em mim. O fique para trás, puta branca, em mim. A navalha escondida na bota em mim. O saltador dos penhascos de Acapulco em mim. O desastre da montanha flecha roxa em mim. A febre de sangue em mim. A assassina do jornal Alarma em mim. Poderia até matar no teu nome e pensar que valeu a pena. Brandir um garfo e aterrorizar meus rivais. Mulheres e homens que vagueiam para te olhar. Na tua lânguida luz. Eu sou malvada. Sou a deusa da sujeira, Tlazotelto. Sou a que engole pecados, a deusa da luxúria sem culpa. A debocharia deliciosa. Você faz brotar a delícia primordial em mim, a obsessão nojenta em mim, o pecado corporal e venal em mim, a transgressão original em mim. Ocre vermelho, ocre amarelo, índigo, cochineal, pinhão, copal, sweetgrass, mirra, todos os santos, benditos e terríveis, Virgem de Guadalupe, Diosa Quatlicui, os invoco. Quero ser tuya, só de você, só você. Quero amar-te, atar-te, amarrar-te. Amar como uma mexicana ama. Deixe que te mostre, amar da única forma que aprendi. Gente, vocês me desculpem. Eu até ensaiei, mas na hora Ai, não que saiu. lindo. Mas eu vou ensaiar mais, que um dia eu quero recitar esse poema sem ler. Quem sabe eu aprendo. Foi maravilhoso. Quero aprender a pronunciar o nome daqueles vulcões e melhorar o meu espanhol, né? Claro, porque saiu um portunhol ali no meio, desculpem. Gente, esse poema, ele me impactou. Eu não sei se aconteceu a mesma coisa com vocês, assim. E eu nem sei o que falar sobre ele. Eu tô mais impactada agora que eu falei tudo em voz alta. Ai, professora, ele é muito lindo, amei. Meu coração tá batendo muito forte. Mas é um poema que até quando a Jordana me mandou, eu coloquei assim, intenso. Né? Foi a palavra que eu definiria esse texto, porque, nossa, é de uma intensidade que nos deixa sem palavras no final, né? Porque vai descrevendo assim, né? Pronto, quero mandar ele pro meu boy.
Ele é bem visceral, né? Eu gostei bastante. Sim. E o que eu gostei é porque não desperta só sentimentos bons, vem coisas ruins também. É tudo misturado, né? E é uma coisa de paixão mesmo, né? O vulcão, né? O vulcão expressa isso também, né? Que é uma força da natureza incontrolável. Quer dizer, o amor é um pouco isso, esse vulcão incontrolável que expele chamas, fumaça, às vezes, e é um espetáculo da natureza ao mesmo tempo, né? Exatamente. É Calma que tem maravilhoso. mais. Calma que tem mais. Eu não vou ler todos que estão aqui, eu selecionei só 4. Esse primeiro, aí deixa eu encontrar outro. Eu vou deixar o site para vocês entrarem, para vocês lerem todos, tá? Não é esse, só um momento. Ah, esse aqui. Eu acordo no meio da noite e me pergunto se já te levaram. Sandra Cisneros. A qualquer momento, os soldados podem chegar. A qualquer segundo, Sarajevo pode render-se. Ou Sarajevo, né? Vou começar tudo de novo. A qualquer momento, os soldados podem chegar. A qualquer segundo, Sarajevo pode render-se. Como também podemos abrir mão do incômodo de sobreviver. A qualquer momento, esse exato segundo pode acabar contigo. A qualquer momento decisivo, Deus pode não dar a mínima. Você está lá, naquela cidade. Você não importa. Você não é história. Eu na minha cama com edredom e lençóis antigos, e ao lado um altar de Budas e Madres Dolorosas, renda fina e espelho de Storyville. Estou aqui. Acordei de um pesadelo. Eu, como você, sou mulher. Tão pouco importo. Nada que eu diga, nada que eu faça. Então, esse foi o segundo. Vocês querem comentar ele? Gostaram? Amiga, eu acho que é Sarajevo, Sarajevo? que é aquela resistência civil que Uhum. teve, que é acho que é um ex-país da União Soviética, lembra? Aí eu até fiquei pensando se não tem um contexto, né? Porque o poema é muito direcionado, parece, para uma pessoa que estava lá durante a guerra, durante o conflito, enfim. Eu acho que é mesmo. Eu li alguma coisa sobre isso lá, inclusive no site dela, eu acho que fala. Está Porque certo. talvez tenha um contexto, né? Tem. Enfim, então acho Ela. que é referência a Sarajevo. Uhum. Obrigada, Cris. Eu nunca sei pronunciar essas palavras com o J no meio. Não, Sarajevo. ninguém sabe, não se preocupe. E o outro que eu separei aqui, já é o próximo, ó, que é tantas coisas assustam, tantas. Tantas coisas assustam, tantas. Os mortos e os vivos. O que a escuridão não nos permite e o que nos permite. Passos no pátio, assim como o silêncio. E coisas simples, aritmética, o aluguel. O infinito também assusta. Números, o céu, deuses que sempre foram e serão. O que é pior? Estar sempre só ou estar com alguém para sempre? E o finito aterroriza. Nossas vidas, por exemplo. O amor assusta, igual a lua e os militares, e pesam muito. Não um por um, mas todos juntos, como bolas de gude numa latinha. A felicidade, pelo contrário, é assunto diferente, coisa de pipas voando. Eu adorei esse também, por isso que Ai, eu, amei, foi meu preferido. por isso que eu separei, eu achei ele muito lindo. Acho que traduz tanta o que eu sofro também, algumas coisas que me fazem, que me assustam e que, Porque enfim. viver é meio esse susto permanente, né? Por pequenas e grandes coisas. Uhum. Eu Nossa, achei gente, eu lindo. não sei se vocês
se alguns de vocês estão vivendo a crise dos 30 como eu, sabe? Meu Deus, cara, todo dia tem um susto diferente. Você não chegou depois dos 40, amiga. Fica tranquila, passa logo. Então, eu gostei muito desse poema, porque eu acho que ele traduz um pouco isso que eu tô sentindo agora. E esse aqui também, O Coração Ronda sobre Conjecturas. Dormirei com o gato, quando não houver ninguém, a quem eu possa me dar por amor ou dinheiro. Ligarei para todos que costumaram me amar, ou seduzir-me com o olhar em minha teia de aranha. Pirada como as noivas de verão, gelada como uma teta de bruxa, uma patética puta. Em suma, uma mulher ordinária, grata pelos excessos. Ao menor esforço de generosidade, agarro-me ao primeiro ciclope que me pega, me deixa mijar no tapete e me mantém farta. Tá vendo essa mulher? Considerada inofensiva, perigosa e destrutiva, apenas para si mesma. Gostei desse também. Amei. Amei também, sem palavras. Sem palavras. Por isso que eu falei que eu nem sei o que comentar, porque eu tô bem impactada assim, com a obra dela, e agora eu vou começar a ler o romance, né, que eu falei para vocês, mas eu vou ler ele no inglês mesmo, para poder também fazer essa comparação, né, desse uso do inglês híbrido. Então, ela é uma das autoras também que eu vou abordar na minha tese. Tanto ela quanto a Cristina Garcia. E tem uma característica na escrita delas, assim, é que aqui a tradução da Miriam para o português, ela até, não sei se... Bom, vocês perceberam pelo meu portunhol, né? Ela deixa, então, algumas palavras em espanhol mesmo, que provavelmente foram as palavras que ela deixou em espanhol até quando escreveu em inglês. E isso acontece na escrita da Cristina Garcia também, e daqui a pouco eu vou ver quais outras autoras a gente vai incluir nesse grupo, porque vão ser, acho que, pelo menos 5, eu acho, que a gente vai eleger. Até 5, né? A gente não sabe se vai dar conta das 5. Mas essa é uma característica da escrita migrante, né? Que tem esse movimento, né, tanto da narrativa, mas também tem da língua. Então, como essa língua ela tem uma mutação, né? E as coisas do coração, as coisas de emoção, ela sempre vem da raiz latina delas, assim, que aí ou é em espanhol, né? Enfim, eu queria saber se tem alguma brasileira que faz isso também, alguma coisa assim. Estava até buscando ver se esse fenômeno também acontece com alguma autora brasileira. Então, eu estava... Se vocês conhecerem, me mandem, por favor. Eu não conheço, mas ela me fez muito lembrar até aquela foto que você mostrou dela cheia de flores, colorida, né, com elementos da própria cultura mexicana. Ela lembra muito a Frida Kahlo, que foi também uma artista mexicana que valorizou a cultura, né, que valorizou a sua própria origem, através de referências na sua pintura, na sua arte. E a Sandra Cisneros tem esse aspecto de valorização através da língua, né? Então, ela faz essa hibridez na sua escrita, que é muito também aquilo que nos estudos coloniais se diz, né? Da importância de usar a própria língua do colonizado para poder exercer a subversão. Então, é nesse estilo de que só é possível resistir na língua do outro. Porque se ela escrevesse em espanhol, talvez ela não atingiria o que ela gostaria de atingir, né, no seu objetivo. Então, ela optou por essa hibridez, que é misturar o espanhol com o inglês. É isso mesmo, Cris. Essa que é a característica da escrita migrante, não necessariamente o inglês.
Aqui, o inglês ele é mais importante, eu acho que até para essas autoras que eu estou querendo analisar, porque a gente vive um neocolonialismo também, né? Principalmente porque o inglês assume, então, essa geopolítica e o status de língua franca, né? Então, da parte brasileira, a recepção da parte brasileira ao olhar para essas mulheres, muito comum acontecer de acharem que as mulheres estão ocupando um espaço de literatura de massa, de flertar com o mercado editorial, só por dinheiro mesmo, né? E o que essas mulheres têm feito pode ser também isso, mas tem mais, não é só isso. E é isso que a Cris explicou. O Bonite ele fala sobre adotar aspectos de Caliban, que é o que o Caliban faz em A Tempestade, né? De aprender a língua do colonizador para poder xingar ele. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, os estudos culturais e pós-coloniais, então, emprestam, né, esse termo, emprestam o nome do Caliban, do Shakespeare, para falar que é um fenômeno que acontece mesmo, né, da escrita. Então, essa pessoa pega a língua do outro, que não é a sua língua materna, né, e ele, num processo até antropofágico, eu até entendo, né, de internalizar, digerir isso, e devolver outra coisa, e devolver outro inglês, e devolver outra história, e de não contar a minha história só aqui nesse país onde eu estou agora, mas eu conto a história de onde eu vim, eu conto a história da América Latina, né? Então, todas essas coisas. Então, é isso que me faz muito querer pesquisar. Essa é uma das minhas paixões, assim. Então, pesquisar principalmente essas mulheres que têm ocupado esses espaços que são importantes também. Então, aguardem que uma tese está por vir sobre essas mulheres. Eu lembrei, né? Você falou de brasileiras, eu não conheço que faz isso, mas tem algumas escritoras e escritores moçambicanos, angolanos, que eu não vou aqui recordar o nome, que eu vi assim só em trabalhos mais esporádicos, que eles utilizam a língua tribal, né, a língua da comunidade. Então, usam a língua portuguesa, mas tem ali no meio do texto, na trama do texto, tem expressões da cultura ancestral da comunidade. Uhum. E agora, só não sei o mecanismo, né, o porquê disso, se é como na escrita aqui da Sandra Cisneros, se é nesse feitio, né, quando ela quer mais mostrar talvez uma subjetividade e uma espontaneidade, ela usa o espanhol. O espanhol. Não sei se seria a mesma... não sei, né, se seria o mesmo intuito, mas enfim, eu me lembrei que tem uns escritores que fazem isso também. Eu acho que pode ser um padrão, sabe, Cris? Até no dia a dia, porque, por exemplo, eu nunca me esqueço uma vez que eu estava num ônibus indo para o Pantanal. Olha só, Jordana Pantaneira. Indo para o Pantanal, na época que a gente viajava de ônibus, né, sem máscara. E na época que tinha Pantanal, né, amiga? Verdade. Na época que tinha Pantanal. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer o Pantanal antes dele queimar inteiro. E eu lembro que eu estava indo para o Pantanal e a estrada é linda, assim, sabe? A estrada já é um passeio, já é quase um safari. Eu falava, nossa, esse aqui é o safari do Pantanal. Porque de repente você olhava na janela assim, tinha um tuiuiu enorme desse tamanho na estrada, assim, ó, que parava para tomar água, porque é tudo alagado, né? Naquela época alagava também. E quem veio do meu lado era um índio, era um indígena. Ele também estava indo para lá porque ele estudava na UFMS Campus Pantanal. Então ele estava voltando para Corumbá. E aí a gente estava conversando, né? A gente começou a conversar e tal.
e aí a gente chegou nessa parte linguística, assim, né? Eu toda querendo investigar e tal, né? E fui perguntar para ele sobre essa questão de falar a língua dele tribal e falar o português, né? E ele falou assim: eu falo português, eu estudo em português lá na universidade e tal, só que eu não consigo me expressar totalmente em português. Tem coisas assim que só na minha língua eu consigo, né? Então, nessa minha pesquisa, indo para o Pantanal, eu já pensei, isso é algo que acontece mesmo, alguém está registrando isso na literatura, né? E aí, eu lembro que eu fiquei pensando muito nisso, e pensando o que será que acontece com as pessoas que são alfabetizadas bilíngues, assim, né? Como que é para elas? Será que elas conseguem se expressar das duas formas? Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com alguém assim, né? Claro que deve ter pesquisas já, algumas coisas nesse sentido. Mas esse é meio que um padrão que parece que se repete, né? Não só, né, da língua inglesa e do espanhol, que é o caso que eu pesquiso, mas eu acho que deve acontecer, né? Com as outras línguas também. Por exemplo, esse é um indígena brasileiro que falou sobre as questões, né, mais subjetivas, ele consegue só na língua dele se expressar melhor. Quando ele tenta em português, parece que as pessoas não entendem o que ele está querendo dizer. Isso é muito legal de observar. Eu já tinha até pensado, sabe, em ir para esse lado da pesquisa, de me enfiar numa tribo e aprender Guarani, aprender qualquer outra coisa, qualquer outro idioma que eles falem, né? Tupi-Guarani, enfim. E talvez tentar registrar, né, a parte poética oral deles, assim, porque não tem muita coisa registrada e há esse medo de se perder, né? Só que aí eu falei, gente, vai ser muito trabalho aprender uma língua indígena. Imagina. Não deve ter nem gramática para eu aprender, né? Fazer aqueles exercícios, enfim. Mas é isso. Gente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu sei que não foi tão legal igual o da Cris, mas Ai, foi lindo. Eu amei demais. Amei a escolha, assim, e fiquei com vontade de ler mais. Oba! E daí tem E o com site da certeza eu Joana. anotei aqui um monte de coisa. Uhul! Que bom. Legal. Então tá aí os sites, eu passei, vocês podem acessar. Professora, eu acessei na hora que você estava falando, eu já fui digitando para encher. Eu encontrei todas as poesias dela, já adicionei nos favoritos e vou atrás das obras. Eu amei. Eu amo essa coisa assim, latina, sabe? Ai, não sei nem explicar. Ai, que arraso. Então tá. Então quando você lê, você me chama pra gente debater. Que legal. E tenta ler para ler em inglês. Fazer uma análise literária. Tenta ler em inglês pra gente fazer essa análise linguística também. Literária, linguística, tudo. Todo mundo que quiser. Eu analiso os símbolos e as metáforas. Oba! Né? Que legal. Eu fico com essa parte. Eu fiquei muito feliz. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre as autoras. E antes daí de apresentarmos as indicações de séries, filmes e etc., eu queria ler um último poema da Conceição Evaristo, que é mais curto. Daí também não vou comentar nada, tá? É só porque é um dos que eu mais gostei e deixo ele aí em suspense. Alguém quer comentar antes da leitura? Ou... Não, acho que não. Esse poema chama-se Eu, Mulher. E a Anne não está aí, né? Ela saiu, mas me lembra muitas poesias que a Anne, que participa aqui com a gente de vez em quando, escreve. Aí depois vou até comentar isso com ela e vou mandar o poema para ela ler. Então, eu, mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios.
Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Achei assim, não precisa nem dizer nada, né? Porque o poema. Então, achei maravilhoso e como a gente está aqui falando de autoria feminina, de a presença das mulheres na sociedade, na literatura, na política, no esporte, no cinema, enfim. Eu acho que esse poema aqui, né, dessa mulher como fêmea matriz, mas força motriz e moto contínuo do mundo, meio que diz muito daquilo que a gente está tentando mostrar aqui da força feminina. Lindo, 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 lindo. Lindo, né? Amei, Acho que é o meu amei. preferido. Ai, gente, vai faltar vida pra gente ler tudo que a gente quer. Depois eu não sei o que eu vou fazer quando acabar o Elas por Elas. Ai, eu não sei também o que eu vou fazer. Também não, vai ficar um vazio. Que a Deusa nos Não vai ajude. demorar. É. Bom, gente, então vamos para as nossas indicações. Gente, vocês não vão falar mais nada? Falem, o que tocou em vocês hoje? Depois desses poemas, falar o quê, professora? Tem só que se deliciar mesmo e ficar, ó, É imaginando. verdade, né, Luiz? Eu sou assim Né? também. Tem horas que eu não tenho o que falar, eu só quero. Ah, a Viviane quer falar. E é bom também, né, ficar meio que remoendo os poemas na nossa cabeça. Mas o mais importante, acho que a gente deixar aqui uma chispa para vocês lerem os textos, né? Deixar uma faísca aí que pode acender depois. Viviane, pode falar. Acho que seu microfone está desligado, Vivi. Ou escreve no chat qualquer coisa. Oi, estão me ouvindo agora? Sim. Desculpa, eu esqueci de ligar. Mas eu achei muito legal, assim, essas duas autoras que vocês trouxeram aí pra gente. E ainda eu achei muito significativo, porque uma grande resistência, e uma por ser mulheres, né? Segundo, porque traz aí, no caso da Conceição Evaristo, essa questão da racial, que eu acho que é muito importante a gente comentar, e além de uma autora como a Sandra Cisneiro, né, que fala aí uma americana, mexicana, né, e mais um pouco da literatura, não da literatura latina, mas traz, de certa forma, né, uma discussão sobre autoras latinas, né? E, infelizmente, a gente acaba não discutindo tanto no curso de letras, né? Então, eu achei importante isso. E, claro, é o meu segundo encontro, mas e pelo menos para mim, como futura professora, se eu quiser, Acho que travou, Viviane. A gente parou no Futura Professora. É importante essas discussões, né? Até para a gente já pensar em como... Ai, desculpa, eu acho que a minha internet é ruim, mas o Futura Professora, que assim, a importância, né, desses temas e de trabalhar e vocês trazerem isso pra gente.
para que a gente possa pensar em futuras aulas e, enfim, novas autoras aí. Nossa, muito importante, maravilhoso. Adorei o nosso encontro. Ai, que legal, Vivi. Obrigada. E a ideia é essa mesmo, né, de ser um espaço de divulgação dessas escritoras, porque muitas vezes o espaço acadêmico é muito restrito e a gente não consegue dar conta nem de trabalhar isso em sala de aula e como a Jordana falou, muito menos nas nossas leituras pessoais, né? Porque eu adoraria ler tudo que está sendo produzido e ler mais autoras, e não só brasileiras ou portuguesas, mas latino-americanas. Só que a vida é muito curta, né? E eu adorei o que você falou, Viviane, do ponto de contato das duas, né? Eu fiquei aqui pensando se alguma coisa as unia, mas é isso mesmo, é a poesia como resistência, seja racial ou seja da própria cultura, né? Das origens mexicanas da Sandra Cisneros. Então, acho que é a resistência que as duas oferecem, né? Cada uma a seu modo dentro da sua poética. Eu acho que elas se aproximam mesmo. Vocês estão me ouvindo, né? Uhum. Achei bem interessante que a Viviane tocou nesse assunto, porque nos Estados Unidos, por exemplo, há essa distinção muito clara também, quem é latino. Quem é latino é colocado num lugar próximo de quem é negro, assim. Né? Então, há essa aproximação de resistência com certeza. Assim, vários memes, né, surgiram durante as eleições presidenciais do Brasil e da aproximação do presidente Bolsonaro com o Trump, porque ele acha que ele representa na branquitude dele no Brasil, mas quando ele vai para os Estados Unidos, ele é reduzido a latino, ele é um latino, ele não é branco nos Estados Unidos. Então, eles fazem isso, né? Então, se você é do Brasil, se você é de qualquer lugar da América Latina, você faz parte do mesmo grupo. Então, pensando nessa aproximação das duas, faz todo sentido mesmo. Acho que é bem interessante. E a Ivanise quer falar. Pode falar, Ivanise. O microfone acho que está desligado. Ainda não estamos ouvindo. Está desligado ainda. Se você não conseguir ligar, Ivanise, manda no chat que a gente lê o que você... Aí, ó, ligou. Ai, desculpa que eu estava falando com a minha tutora. Desculpa. Não, é que eu achei assim os textos tão lindos, tão intensos. Eu não sei, eu ando tão sensível, assim, que mexe, sabe? Mexe tanto, mexendo tanto comigo, assim. Até a professora Cris, quando eu adoro ouvir, né, tudo que ela fala, assim, eu fico, né, emocionada, eu fico assim, eu sinto aquele... E eu achei, assim, lindos, sabe? Lindos, tanto que eu pesquisei até a autora que ela leu ali o texto. E, olha, eu espero que não acabe essas lives, assim, porque estão sendo assim, enriquecedoras, assim, principalmente para a gente que, né, que eu que terminei já o curso de letras e preciso de mais, né, e, assim, está valendo muito a pena. Eu acho, assim, que vocês estão trazendo assim, coisas novas, coisas diferentes para a gente, assim, e isso é muito válido, é enriquecedor para todos nós. Era isso que eu queria falar. Eu vou chorar. Ah, prof, não chore. Se não chora também. Não, mas esse feedback, né? Tudo isso que vocês nos falam é muito importante também, porque esse é um espaço de aprendizagem para mim, para a Jordana e para todos nós. Né? Eu aprendo muito com as autoras que a Jordana traz aqui, com as leituras que ela faz, com as indicações, enfim. Então,
um conhecimento formidável nesses espaços, né? E eu sempre acredito que esses espaços de informalidade, de bate-papo, mais descontraído, né? Eles são espaços que eu acho que tem mais afeto, parece que ensina mais, né? Eu creio muito nisso. A Ivanise participava do Fora das Grades e realmente é pelo afeto e por essa informalidade que muitas vezes a gente aprende. Então, é uma gratidão, né, Jordana, ouvir isso e poder compartilhar também, né, o que a gente pensa, o que a gente lê, enfim. Então, só tenho que agradecer. Obrigada, Ivanice, pelas palavras. De nada. Foi uma live intensa hoje. Foi mesmo. Eu que agradeço. Foi lindo. Ai, até arrepia em falar. Que legal. Deixa eu comentar aqui uma coisa que a Aline falou sobre a grade, né, do curso de letras. Na grade antiga, as disciplinas eram literatura inglesa e norte-americana. Então, fechava mesmo, né? Tinha que ser lá desses dois nichos. Agora, com a grade nova, foi repensado e daí vai ter a disciplina de literatura de língua inglesa, o que abre, né, a grade. Por exemplo, a Melissa, que está aqui, ela é da grade nova, então ela vai viver essa coisa nova, que vai entrar, né, quem der a disciplina, pelo menos, se for eu, com certeza vou enfiar gente nova ali. Mas era mesmo o intuito nosso, na grade nova, fazer isso. Bom, gente, então eu vou colocar os nossos slides aqui de sugestões. As nossas sugestões da semana. Aqui. Deixa eu tirar aqui. Então, elas sugerem de hoje. Começa com Cris. Bom, eu já falei que o meu ponto fraco são essas indicações, né? E daí eu tentei pensar ou relembrar alguma coisa que eu já tinha assistido que tivesse a ver com esse universo da Conceição Evaristo ou que tivesse a ver com algum tema relacionado a ela, a trajetória de vida dela, a poesia, enfim. E eu me lembrei desse documentário sobre a Ida dos Santos, que foi uma atleta, né, brasileira, e esse documentário, na verdade, eu vi hoje, porque eu me lembrei dele ontem, mas eu não tinha visto. Eu tinha, acho que visto um documentário, não, na verdade, uma reportagem num programa jornalístico sobre a trajetória dela, e mencionava esse documentário. Daí, hoje, eu assisti a um documentário bem curto. Ele tem 26 minutos apenas, e conta a trajetória dessa atleta, que nas Olimpíadas de 1964 foi a nossa única representante feminina entre a delegação de atletas brasileiros. Então, ela foi a única mulher a participar das Olimpíadas em 64. Antes dela, outras mulheres, né? A primeira participação feminina numa Olimpíada foi em 32, mas em 64 só ela, do sexo feminino, estava ali representando as mulheres. E ela tem uma história, assim, de vida muito intensa, por isso que o documentário se chama Uma Mulher de Garra, porque o pai até a batia quando ela ia treinar. Ela foi numa competição escondida e trouxe uma medalha, porque ela venceu, e aí ela mostrou para o pai a medalha, o pai bateu nela e disse assim: isso não é dinheiro, não vai te encher a barriga, né? Você precisa trabalhar e ajudar em casa. E ela, então, desde muito cedo trabalhava e ia treinar à noite num estádio escuro. E ela foi para as Olimpíadas sem uniforme, sem patrocínio, sem tênis e sem técnico. E sem um intérprete, né? As Olimpíadas foi em Pequim, e ela... Não, desculpa, foi em Tóquio. E ela chegou lá
sozinha na Vila Olímpica, e ela disse assim que não sabia se comunicar, enfim, colocaram ela num quarto sozinha, e ela até disse, tinha 3 camas, cada noite eu dormia numa cama para tentar preencher aquele espaço. E na Vila Olímpica ela não tinha como treinar, e daí ela conta, assim, episódios comoventes, que ela se sentava e chorava, 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 porque ela via as outras atletas treinando com 2, 3 técnicos, com material, e ela sequer tinha uniforme, né? E aí, no dia da prova, ela conseguiu um feito inédito, ela conseguiu pular, né, uma altura para ir para a final, só que, no entanto, ela torceu o pé nas eliminatórias, e ela se sentou, assim, no estádio, chorando em prantos, e não tinha ninguém para ajudar, então veio um médico cubano de outra atleta, para passar um remédio, para fazer uma botinha de esparadrapo, e foi o que ajudou, e ela foi para a final e conseguiu um 4º lugar, sem técnico, sem uniforme, sem tênis, sem material, sem nada, né? Ela conseguiu um 4º lugar, que durante muitos anos, mais de 30 anos, foi a melhor classificação nas Olimpíadas, né? Uma mulher melhor classificada nas Olimpíadas foi Daída dos Santos. Aí, terminando a prova, ela retorna para o Brasil, é recebida com corpo de bombeiro, com autoridades políticas, né? Aquela coisa toda, mas ela recusa todas as pompas, porque ela diz, agora não adianta mais, eu teria que receber isso antes. Então, ela renuncia a tudo isso, e daí ela continua a treinar, a vencer provas, enfim, participa de uma outra Olimpíadas, mas nunca recebeu apoio nenhum, patrocínio, nunca teve nada, foi uma atleta solitária, e o que mostra é que o quanto ela poderia, né, vencer e se desenvolver no esporte, se ela tivesse incentivo, se ela tivesse meios para isso. E o documentário, apesar de ser curto, 26 minutos, ele é bastante comovente, o momento que ela está no estádio é assim, é de chorar, de ir a lágrimas, e ela é uma pessoa bem extraordinária, assim, para falar, e ela volta para, depois, né, de mais de 40 anos, ela volta para esse estádio de Tóquio e começa a contar como que foi a ida, como que foi a prova, como é que foi a participação dela nas Olimpíadas. Então, ela se comove bastante, chora, e é um documentário bem sensível, bem bonito dessa atleta que é importante a gente lembrar, né, enfim. Nossa, Cris, eu não conhecia esse documentário, tô louca para assistir agora. Sim, é muito bonito, muito Já bonito. quase chorei com a sua narrativa de novo. Nossa, e eu hoje, na hora do almoço, eu chorei, porque a hora que ela chora, por lembrar de tudo que ela sofreu, né? Assim, uma atleta que tinha tanto potencial, que tinha tantos sonhos, e que nunca recebeu apoio nem do pai, né? O pai abateu. Então, assim, ela começa a chorar, e é impossível não chorar junto, porque é muito triste a história, mas ao mesmo tempo mostra uma mulher de garra, de força, e que conquistou esse 4º lugar inédito, enfim, de certa maneira, uma vitoriosa. Muito legal. E eu fico lembrando, assim, como que o esporte no Brasil, ele não tem tanto incentivo mesmo, principalmente se for o esporte feminino. Sim. Eu já sonhei em ser atleta, né? Eu jogava basquete, eu queria viver do basquete, o basquete era a minha vida. Mas eu nunca tive esperança para seguir, assim, porque, imagina, basquete no Brasil feminino. No Brasil, infelizmente, só tem a tradição do futebol, né? Tirou masculino. O futebol. Masculino, ainda por cima. Masculino, bem lembrado. Uhum. Mas é uma pena, né? Porque eu me lembro de uma outra atleta que era da esgrima, uma loirinha de Pernambuco, lá do sertão, não sei de que região exatamente, que ela treinava sem tênis adequado, sem material adequado, e ela treinava no meio do canavial, assim, em condições precárias, e ela conseguiu ir para uma final nas Olimpíadas de uns 8 anos atrás, eu acho, 10 anos atrás, não sei. Então, são exemplos, né, infelizmente, que ainda perduram. E a Ida dos Santos ainda
tinha a sua negritude, né? Que ainda mais Sim. que deixava. No documentário não mostra nada de questão racial mesmo, sabe? Ela não teve patrocínio ou um técnico ou incentivo por ser negra, mas sim por ser mulher. Isso Mulher fica... negra, piorou ainda. Mulher negra. Mas eu digo assim, isso tá sutil ali, né? Ela não fala disso, mas a gente sabe que pobre e negra e mulher, então... É a receita pro fracasso no Brasil. Pois né? É a receita dada de cima para baixo. Mas essas mulheres, né, elas fazem o contrário. é verdade. Bom, a minha sugestão de hoje, eu estava muito em dúvida se eu ia falar sobre Sandra Cisneros hoje ou sobre Isabel Allende. Daí, na dúvida, eu fiquei com a Sandra Cisneros, mas eu vou indicar uma adaptação cinematográfica da obra da Isabel Allende, que é A Casa dos Espíritos, de 1993, filmaço, olha esse elenco, Winona Ryder, Meryl Streep, Glenn Close, só mulher maravilhosa do cinema. E eu não sei se vocês conhecem esse filme, mas é a história do Chile da década de 20 aos anos 70, que é contada através da saga da família Trueba, que começa com a união de um homem simples, que é interpretado pelo Jeremy Irons ali, que fica rico, e ele casa, né, tem essa união com uma jovem, que é a Meryl Streep, no filme, de poderes paranormais, ela é vidente, né, e a saga, ela se desenvolve até essa família ser atingida pela Revolução, né, que no início da década de 70 derrubou o presidente Salvador Allende, no Chile. Então, essa é a sinopse do filme, não vou dar muitos detalhes, senão eu vou dar spoilers, embora seja de 93, né? Então não é mais spoiler, mas não quero estragar a sugestão. Eu não sei se tá nas plataformas de streaming por aí, mas vale muito a pena a gente procurar e cavar aí a internet para ver se acha. É um filmaço. A Thalia colocou que tem no YouTube. Eu também indico que é um filme que eu vi há muito tempo. E sabia, amiga, que eu acho que eu li o livro, mas faz tanto tempo. Por conta do filme, que eu adorei, acho que eu fui ler o livro. Mas mais de 20 anos. Então, a minha memória já se foi desse livro, mas eu acho que eu cheguei a ler o livro por causa do filme. E é um filme também que eu indico, que é sensacional. É lindo. Uma questão política bem bacana, né? De história. E eu não falei, mas o documentário que eu indiquei, ele tem no YouTube também, tá? Então, se alguém quiser depois ver. Legal. E é isso, gente. A gente termina mais uma terça-feira nesse clima gostoso de literatura, impactados pelos poemas fortes de hoje. Por essas autoras fantásticas. Yes. Sensacionais. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Muito obrigada pela participação. A gente se vê no próximo. Beijão, tchau, tchau. Tchau, gente. O link. Estão pedindo o link da